Fazemos-lo sempre com uma palavra de oração, pedindo que o Senhor nos possa orientar neste tempo de estudo que nós vamos ter da Sua palavra. Oremos então. Senhor nosso Deus, mais um domingo, mais uma manhã em que nós nos encontramos aqui para podermos estudar a Tua palavra. Te agradecemos a semana que nos deste, de trabalho para a maioria, mas também, Senhor, de férias para alguns. Significa que Tu cuidas de nós, significa que Tu nos dás aquilo que é necessário para nós podermos ter o sustento, para termos uma vida digna. E por isso te agradecemos, Senhor, pela vida. Te agradecemos pelo trabalho e te agradecemos pelo descanso. E por isso, Senhor, porque Tu nos dás também o tempo de descanso, nós estamos aqui, neste dia que é tirado para Ti, para estarmos aqui a estudar a Tua palavra, para podermos cantar hinos de louvor a Ti, para podermos orar, para podermos ofertar, Pai. Que este dia de descanso seja para a Tua honra, para a Tua glória, tal como Tu nos ordenaste, Pai. Então que tudo aquilo que nós possamos fazer aqui seja para glorificar o Teu santo nome. E para isso, Senhor, precisamos de saber como agir. E por isso também sempre te pedimos o mesmo em cada momento de ensino, que Tu nos capacites para nós podermos conhecer a Tua palavra, interpretá-la bem, para sabermos posteriormente aplicá-la da forma correta para termos vidas que Te agradam. Por isso pedimos a Tua santa orientação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então nós vamos continuar o nosso estudo, vamos só esperar que as pessoas que chegaram mais tarde se sentem. Então, para hoje, os pontos da nossa lição são aqueles que eu vos apresento ali. Nós começamos a estudar o livro de Esther e é sempre bom nós fazermos um resumo daquilo que nós estudamos na lição anterior, para que as pessoas que não tiveram oportunidade de estar aqui possam depois acompanhar todo o estudo. O livro de Esther é um livro que se passa no período em que o povo de Israel, ou os judeus, eles viviam na Babilónia. Sabemos que os judeus foram levados para a Babilónia e eles estiveram lá ao longo de 70 anos. Então eles serviram os babilónios durante 70 anos. Durante o período em que os judeus estavam na Babilónia, como servos, como escravos dos babilónios, aconteceu que houve uma mudança de império. O Império Persa conquistou o Império Babilónio. Mas os judeus que viviam naquela região, onde hoje nós conhecemos como a zona do Irão e do Iraque, os judeus permaneceram lá. Vários depois regressaram para o seu país de origem, para a sua terra de origem, mas vários depois continuaram a viver lá e não quiseram regressar. Então o livro de Esther passa-se neste período de tempo onde vários judeus já tinham regressado para a sua terra, 70 anos depois do cativeiro, mas alguns permaneceram a viver na região que nós vamos designar de Babilónia para ser mais fácil. Então o período de tempo que compreende a transição entre o regresso de alguns e outros que se calhar iam regressando aos poucos é o período de tempo em que passa a história de Esther. E nós vimos o que é que aconteceu na semana passada. O rei Assuero, no terceiro ano do seu reinado, deu uma grande celebração, uma celebração que durou 6 meses. No final destes 6 meses de celebração em que ele queria demonstrar a sua riqueza, a sua glória, ele no final destes 6 meses de celebração deu um banquete na cidadela de Suzã, uma das capitais do seu império. E nesse banquete ele convidou todas as pessoas que estavam ali na cidadela de Suzã, desde os nobres até as pessoas de classe social mais baixa. E foi um banquete onde todas as pessoas durante uma semana puderam ter o melhor daquilo que existia no império. E nesta situação o que acontece é que no último dia o rei, já alcoolizado, quis apresentar ao povo a sua rainha, porque era a mulher, provavelmente acreditamos, a mulher mais bonita de todo o império. A Bíblia descreve como uma mulher extremamente formosa. E quando o rei queria apresentar a rainha para os seus súbitos, acontece uma coisa inesperada. A rainha diz que não quer comparecer. A rainha decidiu não cumprir uma ordem do rei, e aquele rei que era conhecido como o rei mais poderoso do mundo. É isso que nós vimos na semana passada. Então gera-se ali uma dificuldade, porque ninguém contraria uma ordem do rei, mas a rainha contrariou. Então rapidamente fizeram uma lei, e essa lei fez com que a rainha fosse destituída da sua posição. Então agora temos o rei Assuero, o homem mais poderoso do mundo, que faz uma lei e ele vai tirar a rainha
da sua posição de rainha, que era a rainha Vasti. A história continua, vimos alguns pormenores que se cruzam com a história secular, mas o que acontece é que no 6º ano do seu reinado, 3 anos depois, o rei volta a ter o desejo de poder ter uma rainha junto de si. Então os seus súbitos, para o agradarem, decidem então fazer a seleção das meninas mais bonitas de todo o império, para que o rei depois pudesse escolher aquela que mais lhe agradasse para ser a rainha. E foi o que aconteceu. E entre as raparigas, as jovens mais bonitas de todo o império, havia uma judia, chamada Esther. Esther então entrou neste grupo de raparigas que foram apresentadas ao rei, e de todas elas o rei Assuero escolheu Esther como rainha. E foi assim que nós terminamos a história na semana passada. E vamos continuar então a partir daí, sabendo que agora temos o rei Assuero no 7º ano do seu reinado, e temos Esther agora elevada à posição de rainha, sendo que Esther era uma pessoa do povo, uma pessoa como qualquer um de nós, sem qualquer relevância social, antes de ser elevada a rainha. Esther tinha um primo, como se fosse um pai, porque foi aquele primo mais velho que cuidou dela quando ela ficou órfã de pai e de mãe. O nome do seu primo é Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da tradução que os irmãos tiverem nas vossas mãos. O que acontece é que o primo de Esther, como pai que era, na verdade, Esther, era muito preocupado e cuidadoso e queria sempre saber como é que Esther estava. E várias vezes ia junto do sítio onde as mulheres do rei ficavam, como se fosse a casa das mulheres do rei, e ele colocava-se à porta com a esperança de poder sair alguém ou algum dos súbitos estar a entrar para ele poder pedir informações sobre como é que Esther estava. Ele tinha esta preocupação. Na verdade, pode parecer estranho hoje não conseguirmos compreender como é que ele não foi ter diretamente com Esther para pedir informações. Não nos podemos esquecer que Esther era mulher do rei e ninguém tem acesso a uma mulher do rei, a não ser os súbitos do rei que trabalham só para cuidar das mulheres do rei. O que nos faz então compreender porque é que ele ia e ficava à porta à espera de poder receber alguma informação, porque ninguém podia ter acesso àquela casa, entrar e muito menos falar com uma mulher do rei sem autorização. Então, numa destas visitas ao palácio, naturalmente a casa das mulheres estava próxima do palácio, Mardoqueu que estava ali na porta, e ele percebe que 2 eunucos do rei estão a conversar e a conversa é estranha. Ele percebe rapidamente que estes 2 eunucos do rei estão insatisfeitos com a governação. Então, porque estavam insatisfeitos com a maneira como o rei governava, eles decidem conspirar e tentam fazer um plano para poder matar o rei. Não sabemos mais pormenores do plano, sabemos apenas que eles tinham a intenção de matar o rei. Mardoqueu, como estava sempre naquele lugar à espera de receber algum relatório de Esther, e devemos compreender que ele, se calhar, passava ali muitas horas, porque nem sempre ele podia falar com alguém que lhe pudesse trazer informações sobre Esther, ele ouviu aquilo que tinha acontecido com aqueles 2 eunucos do rei. Então, rapidamente, quando ele teve acesso e conseguiu falar com Esther, ele informou Esther daquilo que ele tinha ouvido. Ele disse a Esther que havia 2 eunucos do rei, identificando-os bem, que estavam a conspirar contra o rei e desejavam matá-lo. Esther vai comunicar isto ao rei. Então o rei, quando agora tem a informação, decide fazer uma investigação. Eu gosto desta narrativa histórica e daquilo que aconteceu. O rei podia simplesmente ouvir e rapidamente chamar estes 2 homens e mandar matá-los. Mas houve aqui algum cuidado. Não se ordenou que aqueles homens fossem mortos sem primeiro termos a certeza. Apesar de não ser um princípio bíblico a maneira como está aqui ensinado, porque o texto é apenas uma narrativa histórica, mas nós conseguimos perceber que na Bíblia este é um dos princípios que depois nós podemos encontrar como princípio e como lei, que é: quando nós ouvimos falar sobre alguma coisa, é importante investigar, indagar, para confirmar se aquilo é verdade. Esta é uma das formas de nós podermos então evitar o mexerico, de nós podermos falar mal de alguém, sem antes nós podermos ter a certeza. Então eles agora vão fazer a sua investigação e confirmam que de facto aqueles 2 eunucos
queriam conspirar para matar o rei. O que acontece de seguida, eu creio que todos nós conseguimos prever. Aqueles homens são condenados à morte. E eu pedi a alguém que pudesse abrir em Esther, no capítulo 2, e agora que já tem esta história na cabeça, alguém pudesse ler os versículos 21, 22 e 23. Então temos aqui agora esta narrativa que eu acabei de descrever e temos um pormenor que o Marcos acabou de ler. Isto que aconteceu foi escrito. Então agora foi materializado para que no futuro quem quisesse saber o que é que aconteceu pudesse ter acesso à informação. Não havia telejornal como agora, não havia gravações das notícias. Então esta era a forma como as coisas eram registadas para depois consulta posterior. Aí diz que eles foram enforcados. O conceito de forca não era o conceito que nós temos hoje. Muito provavelmente eles foram empalados. Então, aquilo era a forma como eles eram mortos, principalmente aquelas pessoas que atentavam contra o rei ou cometiam os piores crimes. Uma descrição horrenda do empalamento é pegarem em alguém e, a partir do ânus, introduzirem um pau e o pau vai atravessar, então, toda a parte da coluna vertebral até sair aqui pela boca. Era a forma de empalamento como eles matavam as pessoas. Então, depois desta conspiração, que estas pessoas são identificadas, são mortas, é registado no livro das Crónicas para memória futura, não é? Depois desta conspiração, o texto parece que muda rapidamente e nós encontramos agora um homem que o rei vai elevar ao estatuto de grão-vizir. No Esther, no capítulo 3, no versículo 1, nós encontramos dizendo assim: depois destas coisas, estas coisas que nós vimos agora, da conspiração, da investigação, da identificação dos conspiradores e da sua morte, não é? Vai acontecer aqui agora, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, e o exaltou. E lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então agora o rei vai levar um homem ao estatuto de grão-vizir. Grão-vizir é uma espécie de primeiro-ministro. É a pessoa que governa logo a seguir ao rei. Primeiro-ministro num país como o nosso. Nós temos um presidente da República, mas não é a pessoa que governa. Há países em que o presidente da República é a pessoa que governa, não é o nosso caso. Nós não temos um regime presidencialista. Então quem governa é o primeiro-ministro. E por isso é que os irmãos, quando vem alguma lei que é feita para depois ser aplicada, aumentos que devem ser feitos ou não, tudo é feito a partir do governo, a partir do grupo liderado pelo primeiro-ministro. Então, o grão-vizir seria uma espécie de primeiro-ministro, só que um bocadinho mais poderoso. Era assim que funcionava. E para aqueles que não têm a ideia de grão-vizir, mas com certeza já viram o filme O Aladino, o mau do filme do Aladino era o grão-vizir. Havia o sultão. E se tiverem bem presentes o filme na cabeça, principalmente quem tem crianças, vão se lembrar que grande parte das decisões, quando alguém queria falar com o sultão, não tinha acesso porque aparecia sempre o mau da história e dizia, falem comigo. Aquele era o grão-vizir, era o grande conselheiro do rei, do sultão, não é? Era a pessoa que tomava verdadeiramente as decisões de governação de todo o império. Então agora Amã é levado a grão-vizir. Temos algumas informações sobre Amã, Amedata, filho de Amedata, sabemos quem é o seu pai, a Gagita, através disto aqui nós conseguimos saber a sua etnia, que vai ser importante depois mais tarde na história, mas nós podemos avançar, ele era amalequita. Então era a sua etnia. Os amalequitas é um dos povos descendentes de Esaú. Então agora Amã vai assumir a responsabilidade da governação. A questão que eu vos coloco, porque nós podemos agora indagar, a história começa no capítulo 1, vemos o rei a mostrar a sua glória, lemos a determinada altura que ele tinha 7 príncipes que governavam com ele, mas parece que agora ele vai escolher um que vai ficar acima destes 7 príncipes. Há uma mudança. Há uma mudança na forma como as coisas processavam. Então a questão que eu coloco é, antes o rei não tinha um homem forte como Amã?
Eu coloco esta questão. Nós sabemos a resposta, se tivermos a ler bem a narrativa, e vamos ver que não tinha. Ele tinha os 7 príncipes, que eram os seus conselheiros, mas ele assumia grande parte das responsabilidades da governação. Então a questão que se coloca é, porquê é que somente agora Amã é elevado a esta categoria de grão-vizir, que é um cargo extremamente importante? Algumas hipóteses. Podia, porque as questões de guerra são sempre tratadas pelo sultão, pelo imperador, quem estiver a governar. Podia ser. Mas vamos por aquilo que nós vimos anteriormente, ver uma razão se calhar mais lógica e direta. O que é que tinha acontecido antes dele levar Amã a grão-vizir? Para o matar. Então ele estava exposto. Mas agora já não é ele que governa. Agora quem governa é Amã. Então, de certa forma, o rei vai passar a responsabilidade de governação para outra pessoa. Se alguma coisa correr mal, o responsável é Amã, é o grão-vizir. Mas quem quiser, imaginem ter uma audiência, porque os reis também desempenhavam o papel de juízes nesta altura, não vai ter acesso ao sultão, não vai ter acesso ao rei. Vai ter acesso ao grão-vizir, a Amã. Então, era uma forma do rei poder-se, então, a proteger, deixar de lado todas as questões administrativas e de governação para alguém que agora iria assumir esta responsabilidade. E, de certa forma, podemos entender, então, que o rei ficava mais protegido. E faz sentido, na cronologia da narrativa histórica, isto só acontecer agora. Porque agora foi quando o rei sofreu um atentado. E ao sofrer este atentado, então, o rei tem necessidade de se proteger e vai elevar Amã a grão-vizir. Amã, nesta qualidade de primeiro-ministro de grão-vizir, ele merecia ser tratado com honras. As honras normais, para aquela altura, pode parecer estranho para nós, mas nós, quando estamos a ler o texto, devemos entrar no contexto socio-histórico e saber que era assim que as coisas aconteciam. Então, dentro das várias formas de manifestação de respeito, uma delas era que sempre que Amã passasse, por causa da sua posição social, as pessoas deviam inclinar-se. Na verdade, nós conseguimos ver isso em vários países ainda da Europa, espalhados do mundo. Quando passa um príncipe ou passa o rei, as pessoas têm que se inclinar. E quando estão a sair da presença, por exemplo, de um monarca, as pessoas não podem despedir o monarca e virar costas. As pessoas têm que sair sem nunca dar costas ao rei. E por isso os príncipes desde cedo arranjam estratégias. Vão saindo, vão falando com alguém para nunca virar costas. Há todo um protocolo. E dentro do protocolo que tem a ver com a dignidade que aquela pessoa merece e as pessoas devem tratá-lo com respeito, uma delas era inclinar-se. Só que temos uma coisa estranha que passa a acontecer. Não nos podemos esquecer que Mordecai era um frequentador regular assíduo do palácio. Ele queria sempre saber notícias de Esther. É aquilo que nós temos visto até agora. E quando ele estava, provavelmente, ali perto do palácio, era normal que ele se cruzasse várias vezes com quem a partir de agora? Com Amã. Porque Amã tinha acesso ao palácio para poder tratar de várias questões com o rei Assuero. E o que acontece é aquilo que diz o texto. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha sido ordenado, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Então esta era uma ordem real. Não se esqueçam que estamos no Império Persa. A ordem do rei é perfeito, o rei não erra, a ordem é para ser cumprida sem poder ninguém questionar a ordem do rei. No entanto, vejam o que é que acontece. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então vemos aqui um ato de rebeldia da parte de Mordecai. É interessante que os servos todos se inclinavam, viam que Mordecai não fazia isso e chamaram a atenção. O texto tem uma pergunta para a qual nós não temos resposta e eu coloco aqui o que é que ele teria respondido, porque os servos do rei vão colocar-lhe uma questão. Diz assim: então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? E eu gosto da maneira como eles perguntam. Eles podiam perguntar: por que é que não te inclinas perante Amã? Ele podia dizer: porque eu não gosto de Amã. Não era uma resposta
com sentido algum, mas eles são sábios na maneira como eles colocam. Eles não vão perguntar porquê é que não te inclinas, ele vai perguntar porquê é que tu não obedeces à ordem do rei. A ordem do rei era que todos deviam inclinar diante de Amã. A pergunta é muito bem feita, porque ninguém podia contrariar uma ordem do rei. E eles vão colocar esta questão e nós não sabemos qual foi a resposta que Mordecai deu. Mas eu vou colocar agora uma questão para os irmãos. Simplesmente sabemos duas coisas. Amã passava e merecia ser tratado com a dignidade do seu cargo. Esta é uma coisa que nós sabemos. E a segunda é que Mordecai, como súbito, devia obedecer à ordem do rei, mas não obedecia. Agora vamos fazer então nós uma análise. Como é que podemos qualificar o comportamento de Mordecai? E agora, provavelmente, alguns irmãos que já têm a história toda na cabeça, que já conhecem bem o livro de Esther, hão de ter alguma explicação. E eu pedia que, se alguém quisesse responder, que fosse uma destas pessoas que tem já o panorama todo do livro de Esther, para tentar qualificar o comportamento de Mordecai. Aqui, neste contexto, ele imagina que tem razão. E toda a gente finge que sabe que ele tem razão. É assim que funciona. Sim. Então, como é que nós podemos qualificar o comportamento de Mordecai? Nós vamos então responder de forma mais simples. Era correto ou era errado? Era errado. O que acontece é que nós conhecemos a história e nós vamos responder, se calhar, com um afeto. Vamos achar que há uma justificação. Não há justificação. É um erro. Vamos imaginar que Amã era muito má pessoa. Sim, era muito má pessoa, mas era a pessoa que estava no exercício das suas funções. E por isso nós devemos aprender aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Eu pedi a alguém que pudesse abrir em Romanos, no capítulo 13, e pudesse ler o versículo 1 e o versículo 7. Romanos 13, 1 e 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ok, agora o 7. Pagai a todos o que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então a Bíblia parece ser muito clara. A história de Esther é uma história descritiva, uma narrativa, mas agora nós estamos a ler um texto doutrinário e que nos está a dizer como é que nós nos devemos comportar diante das autoridades. Às vezes utilizamos a desculpa de que a autoridade é má. Sim, Deus vai julgá-la por ser má, mas Deus vai nos julgar por nós desobedecermos a autoridade. Então o comportamento de Mordecai podia eventualmente ele ter alguma justificação na sua cabeça, mas nós não nos podemos agora rolar de um sentimentalismo, principalmente, volto a dizer, para quem já conhece a história e o final da história, para tentar justificar o comportamento errado de Mordecai. Nós não justificamos pecados. Nós não justificamos erros. Este é um problema do ser humano e todos nós padecemos dele. Sempre justificamos os nossos erros achando que há alguma razão que nos possa ilibar de nós fazermos alguma coisa que estava errada. A verdade é que a atitude de Mordecai não podia passar impune. Provocou uma reação. Amã não estava à espera que houvesse um súbito que não obedecesse uma ordem real e que, por acaso, esta ordem real era para as pessoas se inclinarem diante dele. Reconhecerem a sua honra e a sua glória como um dos governadores ali do império. Então, a reação que vai despertar em Amã é tão profunda que Amã parece que não se satisfaz só com a ideia de tentar castigar e matar Mordecai, mas ele vai mais longe. Ele quer mesmo agora exterminar toda a etnia de Mordecai. Ele chega a um extremo e a reação de Amã mostra um pouco da natureza humana. E vamos ler o texto para depois compreendermos. Diz assim: vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve
como pouco nos seus propósitos, o atentar apenas contra Mordecai. Mas a verdade é, quantas pessoas, de acordo com a narrativa bíblica, é que não se inclinavam diante de Amã? Era só uma. Mas vejam o que é que ele vai dizer. Porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai, por isso procurou Amã destruir todos os judeus. Apenas um judeu fez uma coisa que era errada, não honrou como ele estava à espera, e ele agora vai tentar fazer o quê? Resolver a situação matando todos os judeus. Povo de Mordecai que havia em todo o reino de Assuero. A Bíblia tem uma lei muito interessante, que é chamada Lex Talionis. A Lex Talionis é a lei da retribuição equitativa. E que, na maior parte dos casos, quando nós ouvimos estes versículos da retribuição, e eu, equitativa, estou aqui a acrescentar, nós achamos que a Bíblia é um livro violento. E esta interpretação é completamente errada. Os irmãos de certeza que já ouviram, quer sejam crentes, quer tenham crescido a ler a Bíblia ou não, mas todos nós conhecemos a expressão olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. O que é que significa esta expressão? É a lei da retribuição. Eu feri a Marta e ela ficou cega de um olho e eu fiz com maldade. Numa luta, com maldade, eu fiz isto. Se for sem querer, a lei também contempla estas situações. Eu feria com maldade. A Marta ou a família da Marta, se agirem de forma humana, o que é que eles vão querer fazer? Pior. É normal? No mínimo. Muito bem. A lei diz assim, não, isto aí já deixa de ser justiça. Já passa a ser vingança e maldade. Tirou um olho, no máximo o que a Marta me poderia fazer era o quê? Tirar-me um olho. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Porque Deus tem que fazer uma lei, porque sabe que nós humanos vamos com tudo. Que é uma expressão que nós utilizamos. Por isso é que várias vezes ouvimos: se alguém fizer mal ao meu filho, eu perco a cabeça, eu mato a pessoa. E todos nós, ou já dissemos, ou já pensamos. Certas maldades que fazem os nossos filhos, nós sabemos que nós ficamos fora de nós e provavelmente somos capazes de matar logo a outra pessoa. Então Deus diz, não, porque eu conheço o coração humano, a vossa maldade, tenho que criar aqui a tal lex talionis, que é a lei da retribuição. Mão por mão, pé por pé. E era assim que funcionava. Era assim que funcionava. Então, quando as pessoas ouvem este texto, dizem que a Bíblia é um livro de grandes atrocidades. Não. É um livro de justiça. É um livro de equilíbrio. É um livro de amor. Precisamente para controlar que a maldade humana domine. E aí já não é justiça. Passa a ser vingança. E por isso, então, Amã devia fazer simplesmente alguma coisa com quem? Mais nada. Mais nada. E a questão aqui que eu coloco é, por que razão Amã procurou destruir todos os judeus? Porque supostamente não devia fazê-lo. Mas agora ele decide matar todos os judeus. Porquê? Esta é uma questão que nós vamos tentar responder um bocadinho depois, mas não deixa de ser interessante os pormenores do texto. Um dos pormenores do texto é que diz assim, procurou Amã destruir todos os judeus, porque lhe tinham sido declarado que Mordecai era quê? Judeu. Será que isto está ali no texto? Por acaso, ela escrever, como nós na escola, às vezes queremos que o nosso trabalho fique um bocadinho maior, porque perguntamos ao nosso colega do lado, tem 3 páginas e nós dissemos que queremos que o nosso tenha 5, porque se tiver 2 sentimos que aquilo não está bom. Será que o escritor quis aumentar o texto e foi colocando estes pormenores? Podia ser, mas adianto-vos que não é o caso, esta informação vai ser importante. Então agora, Amã sabia que Mordecai era judeu e por isso então decide agora destruir todos os judeus. Então, o que é que Amã vai fazer? Vai fazer aquilo que um homem inteligente faz. Ele podia ordenar a morte de um povo inteiro? Não. Mas o rei pode. Todos são súbitos do rei e estamos a falar do império onde a vida humana não tem muito valor. Então, Amã vai ter com o rei e nós conseguimos perceber que ele vai fazê-lo de forma muito subtil e vai dizer que há um povo entre os muitos que existem no reinado de Assuero que não cumpre as suas leis. Então, a melhor maneira de resolvermos o problema era
exterminarmos este povo, um genocídio deste povo. Mas ele tem que dar alguma coisa que possa agradar ao rei. Então o que ele vai dizer é: rei, ele não cumpre as leis. Agora imaginem a descrição. Não cumpre as leis, são rebeldes, se calhar vão influenciar os outros, vão estimular outros povos depois a desrespeitarem. Não sabemos como é que ele conseguiu convencer o rei. Mas ele vai ter que dar alguma coisa boa ao rei e ele vai e diz assim: olhem, e se os matarmos, depois, da mão destas pessoas, nós vamos resolver um problema, porque é um povo rebelde, e ainda vamos ficar ricos, porque vamos buscar grande parte da riqueza deste povo e eu vou entregar-te. E eu vou entregar-te. Não sabemos se o rei reagiu de forma entusiasta, nós não sabemos. Sabemos é que o rei fez aquilo que era esperado. Disse: tu é que sabes, tu é que estás a governar, acredito na tua sabedoria, és um dos meus sábios, és tu que tens contacto com as questões da governação do reino, és tu que sabes identificar bem quais são os melhores ou os piores povos, decide tu. Então, agora, temos Amã a convencer o rei e, de facto, vai convencer o rei. O plano é aparentemente simples e bom, porque vamos tirar do reino um povo que é rebelde, um povo que é mau, e, em contrapartida, ainda vamos ter riqueza, porque este povo é trabalhador, e é uma das características do povo judeu, é que é um povo trabalhador. E, naturalmente, por ser um povo trabalhador, é um povo que acumula riqueza. Então, agora, este povo, que acumulou muita riqueza, vai poder passar esta riqueza para as mãos do rei. O rei vai fazer aquilo que eu disse há pouco tempo, que era o esperado, e vejam, então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, adversário dos judeus, e lhe disse: esta prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. O que nós encontramos aqui é uma indiferença do rei pela vida humana. Como é que o rei ouve isso? Há pouco tempo, quando ele ouviu que havia 2 homens que conspiraram para o matar, o que é que ele fez? Ele foi investigar. Mas agora vemos alguém a dizer que há um povo mau e não encontramos da parte do rei a mesma sensibilidade. Dizer: vamos investigar. O rei não tem esta sensibilidade. O rei diz: olha, faz o que quiseres, manda matar todas estas pessoas. Manda matar todas estas pessoas, e o rei vai fazer aquilo que é mais esperava. É a melhor coisa que pode acontecer a um súbito do rei. É o rei tirar o anel e dizer: faz tu a lei, trata tu das coisas. Porque agora, com aquele anel, tudo aquilo que Amã fizer é como se fosse feito por quem? Pelo rei. E o rei tem autoridade total, absoluta, e não se esqueçam, uma ordem do rei está sempre certa. O rei não erra. E agora Amã tem um anel que vai dizer que tudo aquilo que ele fizer com aquele anel, quando for selado, não pode ser revogado e está certo. E obrigatoriamente tem de ser cumprido. Fica a pensar, não podia acontecer nada melhor com Amã. Não podia ter acontecido nada melhor com Amã. Então Amã rapidamente o que é que faz? Vai escrever um decreto. Amã vai escrever um decreto, já sabemos a força dos decretos naquela altura, porque os decretos dos medas e dos persas, diz a lei, que não podiam ser o quê? Revogados. Então Amã vai agora escrever um decreto. E temos aqui algumas informações temporais que são importantes para nós. São importantes para nós. Para tentarmos entrar na história e tentarmos viver um pouco daquilo que estava a acontecer. Então, Amã escreveu o decreto no primeiro mês. E nós temos ali que é no mês de Nissan. No primeiro mês. E o texto diz que o decreto é escrito e agora é traduzido para as várias línguas do Império. Não nos podemos esquecer que o Império tinha as 100 e muitas províncias, 127 províncias, então tinha povos de etnias completamente diferentes, falavam línguas muito diferentes. Havia uma língua franca, que era a língua que grande parte das pessoas conseguia falar, não é? Mas é natural que em algumas partes mais remotas do Império, algumas pessoas não compreendessem a língua franca, a língua de circulação. Então havia necessidade de traduzir aquele decreto para as várias línguas do Império. E ele vai agora fazer isso. E o que é que dizia o decreto? O decreto dizia que no dia 13 do último mês, os judeus podiam ser mortos. E o decreto dizia assim, para os irmãos perceberem, como é que se mata
todo um grupo. É difícil porque os judeus são espalhados pelo Império. O decreto, provavelmente, das coisas que nós encontramos na Bíblia, esta é das coisas mais sagazes. Vejam a astúcia. Não se consegue chegar a todos os judeus. Então o decreto dizia assim, olhem, no dia 13 do último mês, então agora, imaginem que era em janeiro, para o nosso calendário, o calendário deles é diferente, em janeiro nós tínhamos uma lei e que dizia assim, olhem, em dezembro, se tiveres um vizinho judeu, e que normalmente eles são ricos, trabalham muito, acumulam riqueza, vivem de forma austera, se tiveres um vizinho judeu, se o matares, a fortuna dele é para ti. Não era preciso enviar então soldados por todo o império para fazer o trabalho. As próprias pessoas iriam resolver o problema do rei. A ganância humana tem muita força. A ganância humana tem muita força. O povo judeu, historicamente, os irmãos sabem que não é propriamente um povo simpático. Então é natural que houvesse muita gente que também os odiasse. Então agora, imaginem, eu até podia ser amigo do meu vizinho que era judeu, mas havia de haver alguém na rua de trás que não gostava deles. Então esta pessoa sabia, no dia 13, eu resolvo o meu problema, mato, e ainda saio com dinheiro. E ainda saio com dinheiro. Este era o decreto. Alguém pode ler Esther 3:13, por favor? Okay. Estão a ver? Aquilo é um extermínio total. Não há compaixão. Mulheres, homens, crianças, idosos, todas as pessoas. Aquilo era um genocídio em massa. Agora imaginem, esta notícia, o decreto saiu. Esta notícia chegou. Como é que as pessoas reagiram? Os judeus, nós já conseguimos perceber como é que reagiram. Os outros povos, como é que reagiram? Agora vai haver um saco, vai haver um dia que vamos enriquecer. Se calhar um judeu que tinha duas pessoas que o odiavam, as duas pessoas já estavam a pensar, eu sei que ele também não gosta, eu vou tentar matá-lo primeiro, mas de qualquer maneira, mas vai-se matar um povo, vai-se matar crianças. Aquilo provavelmente provocou alguma coisa nas pessoas que receberam aquele decreto. Mas nós encontramos uma coisa surpreendente. No versículo 15 diz assim, os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, ou seja, prontamente, rapidamente. E a lei se promulgou na cidadela de Suzã, que é onde estava o rei e onde estavam vários judeus também. E agora vejam, como a lei, quando sai como esta, perturba as pessoas. Imaginem uma lei destas, perturba. Vamos ver como é que estava Amã e o rei. O rei e Amã se assentaram a beber. Há uma ordem que diz, matem todos os judeus. E o rei e Amã, que escreveram aquela ordem, foram beber. Seríamos nós agora a dizer, olha, vamos ter um tempo de descontração. Nem há sequer nenhuma sensibilidade que vai haver morte, vai haver genocídio. Eles trataram todo aquele povo com indiferença. Vamos agora pegar nos judeus. Os judeus receberam a notícia que dizia que receberam a notícia no primeiro mês que dizia que no último mês eles iriam ser mortos. Agora imagina receber em janeiro uma notícia que em dezembro alguém vai matá-lo. Como é que vive este ano? Eu gostava que agora pensasse. E a pessoa diz, se calhar não pensava muito nisso. Não, mas tem filhos. E temos aqui várias pessoas com filhos pequenos. Pense que os seus filhos vão ser mortos e provavelmente vão ser mortos com ódio. Como é que agora fazia? E temos grávidas aqui. Como é que o marido olhava para a esposa grávida e nem dá para fugir? Há uma limitação. Como é que os judeus viveram este ano inteiro? Foi um ano de grande sofrimento, ansiedade e depressão. Quando nós ouvimos que há pessoas com problemas, eu fico a pensar, e este povo, como é que eles viveram desta forma? Quando recebem a notícia. Nem nós conseguimos imaginar, nunca passamos por uma coisa igual. A questão a colocar é,
por que razão aconteceram estas coisas? Por que razão aconteceram estas coisas? E agora nós vamos ter que fazer uma incursão histórica. E eu pedia a paciência dos irmãos. Toda esta história acontece porque há 500 anos atrás, alguém cometeu um pecado, que foi desobedecer a Deus. E eu vou repetir esta ideia. Há 500 anos atrás, a história aconteceu porque alguém desobedeceu a Deus. Para nós percebermos bem o que é 500 anos, porque para nós é só um número, seria qualquer coisa como nós, agora, a ver uma coisa qualquer que dizia que todas as pessoas que vivem em Portugal, não importa se são nacionais ou não, vão morrer, ou seja, todos nós vamos morrer. E alguém, mas porquê que aconteceu? E alguém dizia, porque mais ou menos quando o Brasil foi descoberto pelos europeus, foi cometido um pecado. Foi há tanto tempo. Foi há 500 anos mais. Mas o que é que isso tem a ver? Já passou tanta coisa. Aquele pecado continua a ter efeito até agora, há 500 anos atrás. Então o que é que aconteceu? E é isto que nós vamos ter que ver rapidamente para nós percebermos que quando lemos a Bíblia e tem aquelas histórias que nós já esquecemos, aquela história se calhar é extremamente importante para percebermos outra que vai acontecer. E por isso então, sempre o conselho é, quando está a ler a Bíblia, faça uma leitura completa da Bíblia. Não leia livros a saltar, não leia versículos soltos. Isto não vai ajudar a ter uma compreensão total do texto. Então, por isso, a Bíblia, nós devemos lê-la toda, para tendo-a toda na cabeça, nós conseguimos perceber mais facilmente. Agora, a Bíblia é grande? É. Mas o irmão já vive há vários anos, se ler um bocadinho todos os dias, dá para ler a Bíblia toda. Dá para ler a Bíblia toda. Um plano de leitura, ler a Bíblia ao longo de um ano inteiro, 3 capítulos por dia e 5 capítulos ao domingo, vai ver que consegue ler a Bíblia toda. A dificuldade não é ler, é ter disciplina para ler todos os dias. E nós somos indisciplinados. Mas vamos ver o que é que aconteceu. Vamos analisar a história. Por volta do ano, eu meti ali 1503 a.C., quando Israel estava a sair do Egito. Não se esqueçam que os israelitas foram escravos dos egípcios ao longo de quanto tempo? 400 anos, pouco mais. Então agora, quando os israelitas são libertos do Egito, eles têm que atravessar o deserto para irem para a terra prometida. Eles estão no Egito e têm que agora chegar à terra que Deus lhes prometeu. E quando eles estão no deserto, a caminhar no deserto, pouco tempo depois deles saírem, eles ainda não tinham recebido sequer a lei, eles estavam a caminhar em direção ao Monte Sinai. Eles saem e eles são atacados pelos amalequitas, que é um povo que já está organizado, e eles vão atacar. E o ataque é um ataque cobarde, não é um ataque de frente. O que acontece é que os amalequitas, como vem Israel a sair do Egito e vai a caminhar, e eles ainda não estavam a caminhar ordeiramente como Deus depois ordenou que eles deviam caminhar, então as pessoas mais idosas, as pessoas doentes, as mulheres grávidas, ficavam para trás, porque andavam mais devagar. E os outros iam na frente como forma de poderem lutar se houvesse algum povo estranho que tentasse atacá-los, mas também porque andavam mais rápido e os outros vinham atrás na retaguarda. Então os amalequitas o que é que fazem? Vão organizar um ataque em que vão rodear o povo e vão atacar onde? Na retaguarda. Onde estão crianças pequenas, onde estão mulheres grávidas, onde estão idosos, onde estão pessoas doentes. E uma coisa que a Bíblia diz sempre é que Deus atenta muito para a pessoa que é frágil, para a pessoa que é vulnerável. E por isso Deus sempre que dava ordens ao povo dizia, não faças nada contra o pobre, não faças nada, não ridicularizes contra a pessoa que tem alguma deficiência. Deus sempre foi muito claro sobre isso. E sempre que há um mandamento sobre isto, diz assim, eu sou o Senhor, isto é, não te atrevas a tocar nestas pessoas. E agora os amalequitas o que é que vão fazer? Um ataque cobarde e vão atacar na retaguarda e vão agora atacar essas pessoas mais vulneráveis. A descrição depois da batalha é muito interessante, os irmãos vão de ler em casa. E o que vai acontecer é que Israel vence a batalha, mas Deus diz assim, eu um dia vou fazer justiça a este povo tem que ser completamente exterminado, ninguém faz isso. Se quer uma guerra, que lute com honra, de frente o outro exército. Não se vai matar mulheres e crianças e pessoas idosas e vulneráveis, isto não se faz. É desonroso, é mau, é maldade barata.
Então Deus diz, eu um dia vou exterminar este povo, isto não se faz. Muito bem. Israel vence a batalha, cerca de 40 anos depois, agora está o povo de Israel quase a entrar na terra prometida. Moisés vai morrer pouco tempo depois. E Moisés, antes de morrer, diz assim, está a dar várias recomendações ao povo. Entre as várias recomendações diz assim, não se esqueçam daquilo que os amalequitas fizeram. Deus fez uma promessa e um dia esta promessa vai ter de ser cumprida. E o tempo passou. Israel conquistou a terra, o tempo passou. Quando Saul era rei de Israel, Deus enviou um mensageiro a Saul e disse assim, está na hora. Eu tenho que fazer justiça sobre os amalequitas. E os irmãos podem dizer, mas passou tanto tempo, por que é que Deus não fez logo? E é aqui que nós encontramos a misericórdia de Deus. Imaginem que os amalequitas se arrependiam. Deus continuava com a sua ideia de exterminá-los? Não. E nós vimos várias vezes coisas que nós dizemos que Deus mudou. Deus não muda na sua essência, mas Deus é misericordioso para com o homem. Então, aquele espaço de tempo, vamos compreender teologicamente que é o tempo que Deus deu àquele povo para se arrepender das suas práticas. Os amalequitas nunca mudaram. Continuaram a ser um povo mau. Então, durante o reinado de Saul, Deus diz a Saul, rei de Israel, agora é a altura de fazer justiça. Este povo nunca mudou, é mau. Tu tens que ir e tens que exterminar todo o povo. E nós sabemos o que é que aconteceu. Saul vai e o que é que faz? Mata o pior do povo. Guarda a família real, aproveita os animais melhores, quando na verdade todo o povo daquela etnia devia ser morta, todos os amalequitas, assim como todos os animais. E Saul não cumpre a ordem real. E nós sabemos a história, aqueles que já conhecem a Bíblia, esta é uma das razões pela qual Deus se desagradou de Saul, porque Saul não foi obediente. A ordem de Deus era muito clara, não mata todos. Saul diz, eu mato os piores, eu deixo alguns. E foi exatamente o que Saul fez. E eu pedi a alguém que pudesse abrir no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel. José, podes, por favor? 1 Samuel 15 e lê só dos versículos 1 a 3. E depois eu vou-te pedindo outros, mas no mesmo capítulo. Disse Samuel a Saul: enviou o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Quer ser posto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Obrigado, Lohana. Versículo 8. Tomou vivo a Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Ok. E depois sabemos que Samuel mata Agag, mas vamos compreender. Mas a família de Agag de certeza que não estava na batalha. E quando nós encontramos a descrição de Amá, a Bíblia diz que ela era filho de Amedata e era quem? Agagita, que era descendente de quem? Agag. E Agag era quê? Amalequita. O povo amalequita não foi todo morto. Saul desobedeceu, por isso é que Deus o tirou do reino. Por isso é que Deus tirou o reino de Saul, porque Saul, 500 anos atrás, não cumpriu o mandamento divino e fez aquilo que Deus não pediu. Estamos quase a acabar. Eu só queria mostrar aqui esta figura. Por causa da desobediência de Saul, o povo judeu podia ser completamente exterminado, todo morto, e aquilo que nós conhecemos como genocídio, que é destruir, matar toda uma etnia. E, provavelmente, na história, este foi o primeiro ato antissemita. Aqui é um bocadinho de cultura geral. Os irmãos sabem que na história bíblica houve um momento em que Deus destruiu toda a humanidade e sobrou apenas um homem, que foi Noé. E Noé teve 3 filhos. Teve Sem, Cã e Jafé. E todos os descendentes, entre os descendentes de Sem, está aqui um povo que vem, que é filho de quem? De Abraão. E Abraão vem daqui, de Sem, e depois de Abraão nasceram todos os judeus. E por isso a ideia de semita é porque são descendentes de Sem.
E quando nós ouvimos na televisão foi um ato antissemita, nós já sabemos que é dirigido a quem? Aos judeus. Porque os judeus são conhecidos como um povo semita. E por isso então a terminologia ficou. E nós sempre que ouvimos falar qualquer coisa é um ato antissemita, vandalismo antissemita, sabemos que se refere sempre aos judeus por causa disso, porque os judeus identificam-se claramente como descendentes de Sem. Os europeus são descendentes, grande parte dele, não é? De Jafé, porque os filhos de Noé depois migraram para regiões diferentes. Os africanos, grande parte dos povos africanos, são descendentes de Cã. E depois os povos do Oriente e eventualmente da Ásia são descendentes de Sem. E naturalmente agora os irmãos perguntam, e as pessoas do continente americano? As pessoas do continente americano passaram da Ásia para o continente americano. Por isso, muito provavelmente, há de haver já algumas misturas, mas se calhar também alguns são descendentes de Sem. Não é? Porque os filhos de Noé depois espalharam-se para várias regiões do mundo. Meus irmãos, a história vai continuar, não se esqueçam, esta história está muito a meio. Agora temos uma ordem que diz que no 12º mês os judeus vão morrer. Não sabemos se vão morrer ou não, porque ainda não chegamos lá, mas havemos de continuar, por isso são todos convidados para a próxima semana podermos estar aqui. Vamos só testar a atenção dos irmãos ao longo das várias lições que nós fomos tendo e perguntar que rainha persa negou cumprir uma ordem do rei Assuero. A rainha Vasti, logo no primeiro capítulo do livro. A mãe era descendente de quem? De Agag, que era de que grupo étnico? Os Amalequitas. Amalequitas eram dos povos descendentes de Esaú. Por que razão Israel demorou 40 anos a atravessar o deserto? Nesta travessia foi quando foram atacados pelos Amalequitas. Por que é que demorou 40 anos? Porque a viagem do Egito até hoje, a área que nós conhecemos como Israel, era uma viagem rápida, mesmo a pé, é uma viagem que se faz com rapidez. Vou exagerar, 2 meses dava perfeitamente, não precisava de tanto tempo, até menos que 2 meses. Porquê é que demoraram 40 anos? Porque, primeiro, Deus não quis levá-los diretamente. Então Deus puxou o povo para sul, para o Monte Sinai. E no Monte Sinai depois eles haviam de receber a lei e rumar para a Terra Prometida. Seria uma viagem rápida, 1 mês, 2 meses, vamos exagerar, 3 meses era mais que suficiente. Mas porquê é que eles demoram 40 anos? Porque agora quando eles começam a caminhar para a Terra Prometida, numa determinada altura do caminho, Moisés, que era o líder, envia homens para espiar a terra. 12 homens. Os homens vão espiar a terra e durante 40 dias eles andam pela terra toda como espias para ver como é que é a terra, o fruto da terra, os povos que lá estão. Quando eles regressam, eles dizem, não dá para conquistarmos a terra. E alguém diz, não dá, Deus está do nosso lado. Eles dizem, não dá, aquele povo é muito grande, são povos guerreiros, nós não vamos conseguir, o povo não confiou em Deus. Então Deus diz assim, porque vocês não confiaram em mim, cada dia que os espias demoraram a espiar a terra, e alguém diz, demorou 40 dias. E Deus diz, então vocês vão ficar no deserto 40 anos. 40 anos, por cada dia dos espias é 1 ano que vocês vão passar aqui. E por isso então é que o povo de Israel passou 40 anos no deserto como castigo de Deus. Não é? Quantos anos é que o povo esteve no Egito? A Cristina tinha dito aqui uma data, 430 anos, nós dizemos mais ou menos 400 anos, porque nem todo o tempo foi de escravatura. Quando eles chegaram foram muito bem recebidos, não se esqueçam que faziam parte da família do governador, mas depois as coisas mudaram e ficaram escravos dos egípcios. Quem liderou, por que razão Israel ficou cativo 70 anos na Babilónia? Por causa do pecado de violarem a lei do ano sabático. Então Deus também fez o mesmo. Por cada ano sabático que vocês violaram, vocês agora vão ficar escravos. Vão ficar escravos na Babilónia. Então deu 40 anos. 70 anos. Era bom para eles se fossem que são 40. Foram 70. Quem liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém? Neemias ou Zorobabel? Neemias. Zorobabel liderou a reconstrução de quê? Do templo. Não é? Qual o nome dos filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. De que filho de Noé descendem os israelitas? Sem. E a pergunta agora é, os árabes, filhos de Ismael, são semitas? Os povos árabes, que têm um ódio muito grande com os israelitas, também são semitas? Porque também são filhos de Abraão. Então podíamos dizer, em rigor, que os árabes também são semitas. Então um atentado, por exemplo, contra um árabe
é um ato antissemita. Agora os irmãos dizem, mas os muçulmanos são coisas diferentes. Os muçulmanos é uma religião, o islamismo é religião. Os árabes é etnia. Etnia. Grande parte dos árabes são muçulmanos e nós misturamos as coisas. Mas são coisas diferentes. São coisas diferentes. Porque há pessoas que não são árabes e são muçulmanas. Estão a perceber? Sim. E de que tribo era Mordecai? Uma curiosidade, para ver se alguém se lembra. Benjamita. E que, por acaso, o rei que não executou a sentença de matar os amalequitas era de que tribo? De Benjamim. Coincidência, não é? Então que o Senhor nos possa abençoar. Para a semana continuamos.